Queridos irmãos em Cristo Jesus e caros diáconos João e Luiz, quarta-feira de cinzas, a Igreja administrou um sacramental para todas as pessoas de boa vontade. E aí tivemos início a Santa Quaresma. Quaresma é um período que é propício que a Igreja nos propõe para uma reflexão da nossa vida, para uma revisão da vida em vista da Páscoa de Jesus e da nossa Páscoa. A palavra Páscoa é uma palavra hebraica que quer dizer passagem, Pessah quer dizer passagem, quer dizer mudança. Então, na quarta-feira nós recebemos então um sacramental, não é um sacramento, um sacramental, que o sacerdote, o ministro, colocando sobre a nossa cabeça as cinzas. A cinza significa a limitação da nossa vida, a transição da nossa vida, a pureza do coração e em receber a palavra de Jesus. E nós escutamos as palavras de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. Queridos amigos, hoje o Evangelho que nós acabamos de ouvir apresenta para nós a tentação de Jesus no deserto. Jesus, depois de ter sido batizado no Rio Jordão, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para se preparar para a missão pública, para a sua missão de anunciar o Evangelho e a salvação da humanidade. E durante os 40 dias que permaneceu no deserto da Judeia, Jesus foi tentado pelo demônio. O espírito das trevas aproxima-se de Jesus e vê que Jesus está fazendo penitência, está sem comer e sem beber nada. E ele então começa um diálogo com Jesus, dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães, e assim você vai saciar a sua fome. Vai se restabelecer na sua parte biológica. E Jesus, então, vai refutar Satanás com as palavras do Antigo Testamento: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o demônio fica desconcertado diante destas palavras e sai, mas não convencido, porque ele vai voltar uma segunda vez. E nessa segunda vez da sua volta, ele apresenta para Jesus a glória do mundo, todas as satisfações dos sentidos, tudo aquilo que poderia iludir o coração de Jesus. E ali então o demônio, mostrando o mundo, diz assim: tudo isso me pertence. Tudo isso eu vou te dar, se você num ato de prostração me adorar. E Jesus vai refutar também novamente dizendo: afasta-te de mim, Satanás. Sai da minha frente, vai embora, não me tentes mais. E o demônio não se convence ainda e volta uma terceira vez. E agora é bom que a gente tem que notar que não foi uma transposição espiritual, mas foi uma realidade. O demônio tem poder, e tomou Jesus e transportou Jesus até o templo de Jerusalém. Lá no mais alto do pináculo, a torre mais alta do templo, tinha, segundo Flávio Joséfos, que era historiador daquele tempo,
ele conta que o pináculo do templo tinha 55 metros de altura. E abaixo havia o precipício, um grande precipício. E o demônio leva Jesus até no ponto mais alto do templo e diz assim: lança-te daqui abaixo, porque também a Escritura diz que os anjos vão te proteger para não ferir os teus pés em alguma pedra. Esta foi a máxima tentação de Jesus. E Jesus então repele Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Queridos amigos, o Papa Bento XVI, Papa emérito que ainda vive, escreveu um livro muito bom, um livro espetacular chamado Jesus de Nazaré. E ele, estudando a Sagrada Escritura, ele chega a uma conclusão no seu livro dizendo que Jesus foi tentado até o último instante da sua vida. Quando Jesus estava pregado na cruz, os algozes foram possuídos pelo espírito do mal. A incorporação do mal dentro do coração daqueles que estavam crucificando Jesus. E o demônio usa as palavras dos algozes para dizer a Jesus: se tu és o Filho de Deus, olha a mesma frase do deserto, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e nós acreditaremos em ti. Esta foi a última tentação de Jesus. E Jesus então vai dizer do alto da cruz naquele instante: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que estão falando. Eles foram incorporados no espírito das trevas. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão dizendo. E Jesus então, com isso, ele quebra o poder de Satanás. E vai dizer mais tarde: eu vi Satanás como um raio cair sobre a terra. Queridos amigos, o demônio não é uma invenção da igreja para que o homem se comporte bem. O demônio não é uma invenção da Idade Média. O demônio não é uma invenção criativa para que a gente possa imaginar. Mas ele existe, ele é real. Se assim não fosse, como é que nós explicaríamos o mal na humanidade? Sequestro, roubos, morte, assassinos, suicídios. Todas estas coisas, de onde procedem? Porque não pode proceder de Deus, que Jesus é o Santo de Deus, é puro e verdadeiro. Então, o espírito do mal. Nós temos no Antigo Testamento uma passagem do livro de Jó. Se é uma realidade ou não é uma realidade, é uma lição para nos ensinar a ter medo do demônio. Lá, Jó era um homem justo e santo, um homem bom, um homem que só fazia o bem sobre a face da terra. E o demônio viu, não se conformava com o comportamento de Jó. E foi a presença de Deus. Então lá está escrito que entre aqueles que se apresentaram diante do Senhor, também o demônio se apresentou. E foi lá e disse para Deus: prova o teu filho Jó para ver se ele vai ser fiel a você. E eu quero a tua permissão para eu tentar Jó, para ver se ele não vai cair. E Deus disse assim para o demônio: vai, mas o meu servo Jó é fiel. E aí o demônio fez tudo que é força de maltratou os filhos, matou os filhos de Jó, deixou ele com lepra, feridas e úlcera no corpo, e Jó continuava firme na sua esperança em Deus e na sua fidelidade.
Queridos amigos, a igreja coloca neste primeiro domingo da Quaresma a tentação de Jesus por um motivo certo, para alertar a todos nós que o mal existe. São Paulo vai escrever na sua carta o mistério da iniquidade. Nós estamos dentro do mistério da iniquidade, o sofrimento, as provações da vida. Mas nós temos a esperança nas palavras do Senhor. Jesus, ao começar a sua vida pública, ele diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus nos convida a ser continuadores dos seus passos, de vivermos o seu mandamento. Jesus nos convida a ser bom, a ser honesto, a ser verdadeiro, a ser transparente, para merecermos um dia a glória eterna. Crer no Evangelho, convertei-vos e crede na Boa Nova, esta boa notícia que ontem, hoje, sempre será a mesma, conforme São Paulo, com a mesma força, com a mesma graça que vem e procede do coração de Deus. Então, nesse tempo de Quaresma é um tempo de revisão. E o Papa Francisco, ele coloca 4 pontos para a nossa meditação durante a Quaresma. Eu vou falar só do primeiro ponto. Ele diz assim: faça um propósito de nesta Quaresma só falar coisas boas. Deixe as piadas de lado, deixe a malícia de lado. Quando você encontrar alguém na sua casa, não vai diminuir, acabar com a autoestima da pessoa, dizendo você não presta, você é isso, você é aquilo. Não julgue, mas eleve a pessoa com palavras. E a correção fraterna é uma coisa importante para nós cristãos. Por isso que se diz correção fraterna, correção de irmão. Dom Gregório dizia, uma vez pregando um retiro para nós, Dom Gregório dizia assim: cada vez que você quiser atingir o coração de uma pessoa, você comece pelo lado positivo da pessoa. Não chega a dizer assim, você é isso, o negativo para a pessoa. Mas prepare a pessoa dizendo: você tem estas qualidades, você é inteligente, você é bom, você é capacitado, precisa melhorar nesse ponto aqui. A pessoa então se sente valorizada. Primeiro se diz o positivo da pessoa na correção fraterna, para depois então nós alertarmos a pessoa no que deve melhorar. Queridos amigos, a Quaresma é esse tempo revisar a nossa vida, e tendo como pano de fundo a palavra de Deus, eu vou me colocar diante da palavra de Deus e vou dizer: em que eu estou falhando neste momento agora, aqui, para tomar uma posição na vida, para tomar um objetivo na nossa vida, o objetivo da salvação que Deus dá para nós pelo sangue de Cristo derramado na cruz. A nossa salvação, queridos amigos, custou o sofrimento de Jesus. Vamos imaginar só um do sofrimento do Senhor, a coroação de espinhos. Será que nós podemos assim mentalizar o espinho entrando na cabeça de Jesus? Vamos mentalizar os cravos entrando nas mãos de Jesus? Os açoites que ele recebeu? Tanto sofrimento para salvar a cada um de nós. Então medite, venha na Via Sacra para acompanhar. Às sextas-feiras nós temos a Via Sacra, acompanhar o caminho do sofrimento de Jesus, porque ele, através do sofrimento,
conquistou a nossa salvação. Preparemos nessa quaresma tempo de graça, tempo de conversão, tempo de fazermos o propósito de mudar a nossa vida. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,